Então vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor agradecendo mais uma vez por esta manhã. Pai, obrigado por estar aqui. Obrigado, ó Pai, pela tua companhia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu sustento, pela tua paz, pelo teu refrigério. Senhor, vem falar conosco nesta manhã, Pai. Vem nos ensinar a andar nos teus caminhos. Estamos dispostos, Pai, a ouvir a tua voz, aprender de ti e caminhar em direção aos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Esse mês nós estamos falando sobre oração. E como é bom orar, porque é o meio que nós temos de intimidade com Deus. Mas orar não é fácil. Nós precisamos romper várias coisas, principalmente a nossa vontade. Porque o ser humano, ele é liderado por vários sentimentos. Mas, mesmo assim, Jesus nos ensinou que nós precisamos orar em todo o tempo. Para nós resistirmos às tentações, nós precisamos orar. Orar, ler a palavra, meditar na palavra, ser insistente, persistentes. Amém? Colocar nossa vida de oração em dia. Colocar nossos momentos de oração em dia, mesmo que às vezes os nossos ouvidos não escutem o resultado da oração. Mesmo que às vezes os nossos olhos não vejam o resultado da oração. Mas a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Então nós, justificados por Cristo, vivemos por onde? Pela fé. Amém? Diga assim: eu vivo pela fé. Não por mim, mas por Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler em Atos capítulo 12 e o versículo 5. Atos, capítulo 12 e o versículo 5. Há uma passagem muito interessante nesse capítulo, que ele fala quando Pedro ele estava preso. Eu não vou ler toda a história, porque nós vamos focar somente no versículo 5. Mas aqui ele conta que Pedro, quando ele foi preso, a igreja, ela estava em contínua oração. No versículo 5, Atos capítulo 12 e o versículo 5, ele fala assim: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Diga assim: contínua oração. Eu preciso ter essa contínua oração. Por que nós pedimos para vocês repetirem? Porque quanto mais nós repetimos, mais é guardado no nosso coração e o nosso cérebro também acostuma com essas palavras. Amém? Quando lá em Romanos diz para nós renovarmos nossa mente, é isso. Quando nós falamos, ativamos nosso cérebro em entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aqui relata que quando Pedro estava preso, por causa do Evangelho, por amor a Cristo, a igreja de Cristo, ela estava em contínua oração. O que isso nos ensina? Imagina só, Pedro preso e relatando aqui a história, fala que existiam vários soldados. Olha só, vários soldados ao redor daquela prisão. Imagina só, se um cristão estava preso, teve que locomover vários soldados. Imagina se tivesse mais cristãos ali presos. Não teria soldado suficiente. Eu entendo assim, que o que o Evangelho já estava fazendo naquele povo já era algo tão impactante que eles começaram a ficar com medo. Nós vamos mexer com os cristãos, então algo vai acontecer, fique atento. Mas não é o fato de mexer com o cristão, de mexer conosco. Às vezes nós nos preocupamos com isso. Estão mexendo na minha vida. Satanás está me perseguindo. Satanás está me cutucando, me afrontando. É o Evangelho de Cristo que ele luta contra ele.
Por isso que nós passamos por dificuldades. Por isso que nós passamos por situações difíceis. Porque Satanás, ele não quer que o evangelho de Cristo seja pregado. Pedro, além de outros, foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. E o que isso nos ensina? Que quando nós estamos falando do evangelho, situações difíceis vão surgir. Mas a diferença está na nossa posição em Cristo. Imagina se Pedro, naquela situação que ele estava, ele ficasse desesperado. Eu imagino que dentro dele ele deve ter ficado, porque ser preso não era fácil. E aqui fala o quê? Que os braços e os pés deles estavam acorrentados. Então, assim, eles tinham uma grande segurança com os presos, porque se um preso morresse, o guarda que vigiava também morria. E se eu não me engano, acho que até a família dele também era condenada à morte, se eu não me engano. Então tinha consequências. Então, assim, todo cristão que era preso, eles tinham que ficar bem guardados. Mas eu vejo, além disso, o poder de Deus quando uma pessoa cristã sabe o posicionamento dela. No versículo 5 que nós lemos, fala assim, que quando ele estava preso, a igreja estava em contínua oração por ele e a Deus. O poder da oração, ela é tão grande, tão poderosa, que nós só sabemos quando nós começamos a orar. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor essa semana, e ele contou a situação de um teólogo que eu não conheço, mas eu creio e acredito no que ele testemunhou desse teólogo. Vou tentar falar o nome dele, é Henry Nouwen, eu acho. E ele estava falando o seguinte, que ele estava lendo o livro desse teólogo, e no livro estava escrito assim: o que posso dizer sobre minha vida de oração? Gosto de orar? É meu desejo orar? Reservo tempo para orar? Aí esse teólogo respondeu assim no livro dele: francamente, a resposta é não. Não para todas essas três questões. Aí ele fala assim: depois de 63 anos de vida e 38 de sacerdócio, minha oração parece tão morta quanto uma pedra. Meu Deus, quanto tempo ele buscando ao Senhor. E aí ele percebeu que a oração dele não passava de uma pedra morta. Mas e aí, como a gente vai saber como que está o resultado nas orações? Orando, clamando ao Senhor. Como que é o meu momento de intimidade com o Senhor? Como é o momento de oração? Deus, ele estabeleceu a oração para nós termos um contato com Ele. E infelizmente tem muitos cristãos que não conseguem orar nem um minuto. Não tem palavras para falar com o Senhor. Eu estava citando na célula essa semana. Quando você conhece alguém, de início você fica tímido, assim, vergonhoso, porque você não conhece a pessoa, mas mesmo assim, se você quer criar um vínculo de intimidade, de amizade, você começa a falar com ela. Você puxa algum assunto, sei lá, seja de roupa, seja de sapato, de tempo, você puxa assunto, é ou não é? Mas aí, com o tempo, você vai conhecendo a pessoa, você vai sabendo os gostos delas, porque você manteve uma intimidade com ela, você teve um relacionamento com ela. E aí você vai sabendo o gênio dela, né? Vai sabendo as limitações, mas mesmo assim você quer ter uma amizade íntima com ela. Você quer ter um relacionamento e você rompe essas dificuldades. Só que às vezes que com Deus a gente não faz isso. A gente fixa naquele pensamento de que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que eu vou falar antes mesmo de falar. Sim, a Bíblia relata isso. Deus sabe o que nós vamos passar. Porque Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele nos fez. Não existe pessoa melhor de nos conhecer do que Ele. Ele lá em Salmos fala que antes de falarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Mas mesmo assim Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Amém? Diga assim: Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele. É preciso ter um nível mais profundo de oração. Oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa,
um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. E por que o devorar? Quando oramos, temos a oportunidade para submeter tudo a Deus e deixar que Ele trabalhe em nossas vidas. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, toma conta de tudo. Estamos nos submetemos à vontade do Senhor, que não é fácil, porque o ser humano ele sempre quer ter tudo no controle. Se possível, até o céu, a lua, as estrelas, o sol, a gente quer ter no controle, né? Se estamos em casa fazendo aquela faxina, Senhor, faz sair o sol bem bonito hoje. Se a gente resolve passear, nossa, que amanhã seja um dia assim bonito para eu passear. A gente quer estar no controle de tudo. Mas o único que está no controle de tudo é Deus. E precisamos nos submeter a isso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, o versículo 7 e o 8. Tiago 4, 7 e 8. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Quantas vezes nós já não ouvimos esse versículo? Quantas vezes nós já não lemos esse versículo? Só que o segredo está aqui em nos sujeitarmos a Deus, em deixarmos que Ele nos conduza. Porque só assim nós vamos conseguir resistir ao diabo. Não tem outro caminho. Quantas vezes eu posso perguntar para você, quantas vezes você já ouviu crente falando assim: eu piso na cabeça do diabo, né? Eu piso na cabeça do diabo. O diabo não pode nada contra mim. Na primeira piscada que isso, vamos pensar assim, que Satanás dá, a pessoa já está fugindo. Mas não é no nosso poder e nem na nossa vontade que, como aqui fala, para nós resistirmos ao Senhor. É sujeitando a Deus. É nos submetendo a Deus. É dizendo: Senhor, qual é a sua vontade para esse momento? O que eu devo fazer nesse momento? Como eu devo agir nessa situação? Sabe aquele sentimento que às vezes a gente fica agarrado? Não, aquele sentimento assim que fala: ó, não, esse sentimento aqui está difícil de sair, não sai de todo jeito. E isso que nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, entregar ao Senhor. E aí o que faz? Quando nós entregamos ao Senhor, nós conseguimos resistir o diabo. Por quê? Liberamos nossos sentimentos daquilo e tomamos da parte do Senhor o poder dele. E aí a gente consegue resistir ao diabo. Porque enquanto nós estamos do nosso jeito, a gente não consegue resistir ao diabo. A gente não consegue lutar espiritualmente. Mas quando conseguimos, entendemos que precisamos nos sujeitar a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. E ele fala assim: e ele fugirá de vós. Mas por que Satanás foge de nós? Não é por nós. Porque primeiro nos sujeitamos a Deus e resistimos a ele. Não tem como nós queremos resistir ao diabo se a gente não conhece a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos orar, ler a Bíblia, ter intimidade com o Senhor. Ah, irmã, mas me dá um sono daqueles orar. Ora a si mesmo. Começa a ler Salmos. Comece a exercitar a sua mente. Comece a exercitar suas palavras. Ah, mas eu não tenho o que falar com o Senhor. Porque precisa conhecer mais o Senhor. E aí como que nós vamos conhecer ao Senhor? Lendo a Bíblia. Lê Provérbios, lê Salmos. Vai lendo e pedindo: Senhor, abre o meu entendimento. Abre minha mente, me dá a revelação da tua palavra. Para que eu conheça que o Senhor, Ele é grande. Às vezes nós estamos anos e anos na igreja e não tivemos ainda nenhuma experiência com Deus, porque nós não conhecemos a Deus.
Porque não temos uma intimidade com Deus. Às vezes nós ficamos mais ouvindo as coisas que se passam ao nosso redor, ou o que as pessoas falam, e a gente não consegue se sujeitar a Deus, porque fulano e fulana fica no nosso ouvido. Você nunca vai conseguir alcançar isso. Você nunca vai conseguir se firmar na igreja. Para que você vai na igreja? Você acha que eu não escuto isso até hoje? Eu sou cristã desde pequena, me converti um pouquinho depois. Mas até hoje eu encontro parentes que eles viram para mim e falam: você está na igreja ainda? Eu falei: qual o motivo de sair da igreja? Eles ficam admirados. Eu falei: glória a Deus, estou na igreja ainda, minha família está na igreja ainda, né? Então assim, imagina se eu fosse ouvir, né, toda vez que eles perguntam: você ainda está na igreja? E aí, se eu dou mais atenção para essa pergunta, Satanás ele começa a aproveitar a brecha que eu abri. Puxa vida, tantos anos na igreja. É mesmo. Para que eu vou tanto tempo na igreja? Acho que eu vou parar de ir tanto na igreja, que o povo está perguntando tanto. Acho que eu vou parar um pouquinho, né? Eu não vou mais na célula não, acho que eu vou ficar mais em casa, curtir minha casa. Aí Satanás ele começa a pôr ideias na nossa mente. E a gente vai assimilando sem perceber. Aí o que acontece? A gente parou de ir na igreja. Aí quando as pessoas vêm perguntar: mas por que você parou de ir na igreja? Não é assim? Aí você nunca consegue entender o ser humano. Se você está tanto tempo na igreja, eles perguntam: tanto tempo na igreja. Se você parou, por que você parou de ir na igreja? É por isso que nós precisamos nos submeter, nos sujeitar a Deus. E aí ele fala assim, ó, no versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O ser humano ele tem um pensamento assim: Deus ele é todo poderoso, já que Ele conhece o que eu passo, já que Ele sabe o que eu vou falar, então eu não preciso me chegar a Deus. Eu vou caminhando na minha vida do jeito que tem que ir, mas o que a palavra de Deus fala, que quando nós nos chegamos a Deus, Ele chega a nós. É por isso que nós precisamos orar. Passar momentos com o Senhor. Administrar o nosso dia na presença do Senhor. Mas o meu dia é, quando eu vou dormir, eu já tenho que acordar. Tira 5, 10 minutos. Sei lá, quando for lavar louça, quando for no ônibus, quando estiver lavando roupa. Mas seu pensamento está lá com o Senhor. Senhor, olha essa situação, o que eu faço? Esse momento, Senhor, me dá a tua direção. Eu estou vendo que Satanás está vindo com uma tentação sobre a minha vida, sobre a minha família. O que eu faço, Senhor, neste momento? Deus conserta e restaura nossas vidas quando oramos. Orar também serve para agradecer a Deus. Muitas vezes recebemos bênçãos e não nos lembramos de agradecer. Orar restaura as nossas vidas. Deus conserta as nossas vidas. Às vezes nós queremos nos submeter à igreja, ao direcionamento da igreja, à liderança, mas nós não queremos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus, buscar a vontade de Deus, mas não encaixa isso. Por isso que Deus ele fala assim, que primeiro nós precisamos nos sujeitar a Ele, porque todas essas coisas Deus vai nos ensinando, Deus vai nos orientando. E como está escrito aqui, às vezes Deus nos dá até respostas de oração, mas a gente esquece. Puxa, eu nem lembrava mais que eu estava orando por isso. E aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, se você puder abrir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em todos os momentos. Recebi minha bênção, vou dar graças ao Senhor. Recebi minha vitória, vou dar graças ao Senhor. Pai, passou mais um dia, firme e forte, obrigado, Senhor. Eu estou passando por esse momento difícil, mas eu creio que o Senhor ele está comigo. Vou dar graças ao Senhor. Porque Satanás também ele está vendo a nossa atitude espiritual. Ele está observando. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor tentando nos tragar. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós exercitamos a palavra de Deus, buscamos o conhecimento,
mas nós temos força para resistir ele. Ele pode até estar atento a qualquer dificuldade ao nosso redor, mas nós estamos posicionados. Devemos lembrar que nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. E nesse momento o soldado ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento com as suas armas, lá com a sua roupa, com o seu vestimento limpo, organizado. E isso para nós é o quê? O revestimento de poder é a palavra de Deus. É o fruto do Espírito. É o nosso posicionamento em Cristo. Amém? Saiba que a oração pode influenciar o enfrentamento de doenças. A oração é o alimento da alma, uma conversa com Deus. Para atingirmos o objetivo da santificação é preciso ser pessoas de oração e levar uma vida de oração. A oração nos ajuda a enfrentarmos as enfermidades. Eu coloquei um vídeo lá no grupo das mulheres que fala sobre os cientistas, eles perceberam como a oração ela influencia no cérebro. Eu já tinha assistido um tempo atrás, esses dias eu consegui resgatar ele de novo. Os cientistas, eles perceberam como a oração faz efeito. Isso prova o quê? Que Jesus ele estava sempre certo, como sempre, de que ele falou que nós precisamos orar. Ter uma intimidade com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Irmã, mas eu não sei orar. Começa agradecendo ao Senhor. Eu não tenho força para orar mais. Vai sem força mesmo. Vai sem força mesmo. A Bíblia fala que o céu ele é tomado à força. E não é força de pegar lá a pessoa que está na tua casa e trazer para a igreja. Não, é a tua força. Nós devemos lutar contra nós mesmos, contra a minha vontade, contra os meus desejos. Carne, você quer fazer isso, pois o Espírito vai fazer isso. Você não quer falar isso, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que declarar isso. Mas meu coração está desse jeito, pois eu vou entregar para o Senhor desse jeito mesmo. Mas eu não estou a fim de ir para o culto, agora que eu vou mesmo. Não estou a fim de ir para a célula, né? Às vezes está frio, a gente está cansado. Aí a carne fala assim, fica aí debaixo do cobertor, toma um banho gostoso, toma uma sopinha, fica aqui. Você vai para a célula hoje. Vai caminhando, vai sofrendo, mas vai. Porque quanto mais nós nos chegamos a Deus, lembra o que nós lemos? Mais Ele chega a nós. E Satanás ele fica observando. Aqueles que estão ao nosso redor ficam nos observando. Como que está a posição de fulano? Como que fulano se comporta nessa situação? E aí o testemunho de Cristo, ele vai passando para as outras pessoas. Muitas vezes a gente nem precisa falar nada. Nada. Mas só a nossa posição vai fazer toda a diferença. Amém? O efeito da oração. E desde acalmar a mente, regular emoções, melhora de foco e atenção à liberação de, vou tentar falar aqui, neurotransmissores do bem-estar. A irmã Sandra seria excelente para explicar isso, né? Mas ela não está aqui. Mas nós podemos já entender um pouquinho. Os efeitos da oração têm sido cada vez mais explorados pela ciência. Ela faz parte do nosso crescimento espiritual. É uma ação de fé que nos conecta com Deus. A oração. Então, ora. Ora todos os momentos. Enquanto eu estava preparando, eu estava lembrando de uma situação que eu passei com a minha mãe. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. E o meu irmão ele é um ano mais novo que eu. E minha mãe sempre teve o costume de, antes de dormir, orar, né? Ela lê o Salmo 91, ora e ia dormir. Aí um dia estava muito frio, muito frio, muito frio. E aí a gente resolveu orar de joelho em cima da cama. Imagina. Ajoelhou os 3 em cima da cama. E coberto com o cobertor.
E um frio. E tá que minha mãe orava, viu? Minha mãe, ó, orava. Às vezes eu não tinha nem mais palavra, né? E continuava lá com ela. Aí teve um momento que meu irmão dormiu também, né? Um frio. E ajoelhado em cima da cama e coberta aí, daí meu irmão dormiu. E aí minha mãe encerrou, né, a oração. E aí ela percebeu que ele tinha dormido. Aí ela fez assim, ó. Aí minha mãe falou assim, amém. Aí meu irmão, glória a Deus, aleluia, glória. A gente deu muita risada, né, naquele momento, né? Mas quem já não dormiu no meio de uma oração, gente? No frio ainda. E aí minha mãe falou, gente, um frio danado, vamos orar em cima da cama, ajoelhada. Né? Mas enfim, e a gente dá risada até hoje quando a gente lembra disso, né? Mas o quanto que é importante orar. E isso ficou na minha mente, né? Esses momentos de oração que a gente passava juntos. Né, como foi até citado ontem, né, pelo pastor convidado, ele falou assim, traga a sua família para um momento de oração e devocional na sua casa. Quando você, se puder, na hora que for almoçar, né, ou no café da manhã, tire aquele costume, faça uma rotina mesmo, né, porque eu sei que não é fácil, né, com a rotina que a gente tem, né, sai cedo, chega tarde, né, tem pessoas que às vezes vêm, dobra o horário, né? Demora para chegar em casa, dias para ter a sua família junto, mas tire um momento de oração. Se possível, faça um culto na sua casa, coloque o louvor lá. E isso vai fazer o quê? Agregar ensinamento para aqueles que estão ao nosso redor. A oração é a maneira que Deus escolheu para nos manter em contato e comunhão com Ele, e também como a maneira de demonstrar que confiamos e dependemos dEle. Amém? Se eu for citar aqui vários momentos de oração que eu passei e passo, né? Testemunhos bons e esse testemunho engraçado que eu passei com a minha mãe e com o meu irmão, mas enfim, o quanto que é importante nós orarmos. Eu me lembro também de uma vez, uma época que o meu irmão ele estava passando era viciado em droga, e o meu pai ele levou ele para internar. E eu lembro que foi bem no comecinho que a gente casou, e eu não tinha assim muita experiência com Deus, porque eu também não fui muito ensinada em relação à oração. Eu sei que a gente tinha que orar, mas não sabia assim o quanto que era importante a oração. E aí eu lembro que uma das orações que eu aprendi foi a de intercessão, que é se colocar no lugar da pessoa. E eu lembro que foi até antes de eu ter o Gé mesmo. Eu estava na minha sala, aí ajoelhei e comecei a orar pelo meu irmão. E ali eu coloquei um louvor e comecei a orar já tem um bom tempo atrás. Comecei a orar. E aí eu senti, eu nunca usei droga, graças a Deus. Mas a gente vê em filme essas coisas, como eles injetam, né? E eu senti como se fosse eu injetando, sabe? Droga, assim, no meu braço. E aí eu abri o olho assim, eu falei, que estranho. Mas continuei orando. Estava naquele fervor todo, continuei orando. Enfim, quando eu consegui alcançar aquela paz, assim, na oração, aí eu terminei a oração. Passou um tempo, e aí quando eu fui saber do meu irmão, né, que ele estava lá na clínica, aí o meu pai falou assim, olha filha, o pastor de lá falou que o Marcelo, ele teve uma experiência com Deus, e para ele foi um testemunho, porque ele nunca viu uma pessoa ficar liberta das drogas tão rápido, né? E aí eu lembrei, eu falei, pai, tal dia, não sei se foi bem na mesma data, no mesmo dia, mas eu creio que foi naquele momento que ele estava precisando. E eu falei para ele, pai, naquele dia eu estava orando e a minha experiência com Deus foi essa. E eu creio que foi o poder de Deus que alcançou o Marcelo. E ele ficou liberto. Então ora, não desista, não para de orar pela tua família, não para. Mesmo que às vezes Satanás fala assim para você, isso é impossível. Quantas pessoas já chegaram para a gente falando assim, é impossível sair disso, não tem jeito. Às vezes até ouvimos isso, né? Não tem jeito, não tem mais jeito.
O que não tem jeito para nós, tem para Deus. É por isso que Ele faz o impossível. Se fôssemos para nós fazer o impossível, não precisava dele. É por isso que Ele fala: chegai-vos a mim, e eu vou chegar a vocês. Amém? E para nós terminarmos e orarmos, vamos ler Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu posso dizer que eu coloco minhas duas células para orar. Apesar que a célula, ela é um meio de evangelismo, mas quando não tem ninguém assim convertido na célula, né, eu falo: gente, bora orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, né? E nós estamos passando assim por grandes experiências nesses momentos de oração. Lucas capítulo 22. Lucas 22 e 41. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Lucas 22 e o 41 diz assim: no Monte das Oliveiras. O versículo 42 diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. O 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E o 46 diz: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando mais Jesus precisava dos companheiros dele, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Eles dormiram, porque não é fácil orar. Mas aí Jesus, ele deu uma advertência: ora, presta atenção, fique vigilante, para que não caias em tentação. Para que não caias em tentação. Você não quer cair em tentação? Então ora. Ora. Está indo para o trabalho, seu pensamento precisa estar lá com o Senhor. Pai, me guarda até onde eu estou indo. Qual é o teu propósito? Eu creio que não é só ir para o trabalho. O Senhor, Ele quer me usar naquele lugar. Está indo para o médico, está indo onde você for, fazer a feira, limpar a casa, está lá junto com a família. Fica atento, para que não caiamos em tentação. Porque no momento que a gente cai na tentação, às vezes nós pensamos assim: a tentação que é adulterar, é roubar, é furtar. Mas Deus, Ele sabe qual é a tentação que a gente passa. Ele sabe. Por isso que deixou escrito aqui, vigiai para que você não caia em tentação. Eu sei quais são as minhas tentações. Satanás também sabe, porque ele me tenta. E vocês precisam entender qual situação de tentação que vocês são sensíveis. Mas aí no momento que a gente percebe quais são essas tentações, precisa ficar vigilante, atento. Então essa área, eu vou ficar atenta. Quando eu ver que o negócio está descaminhando, eu vou ficar atenta. Porque às vezes a gente fica muito tranquila: eu sirvo a Deus, Deus vai me guardar mesmo, então vamos lá, né, passear na floresta. Aí Satanás vê que a gente não está vigiando, ele vem e traga aquele momento. E destrói aquele momento. Vamos orar? Você pode ficar de pé.